Muito bem, meus queridos e minhas queridas, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Hoje quero falar sobre esta expressão popular, que alguns até creem nela e alguns são direcionados por ela, que é a primeira impressão é a que fica. A Bíblia vai nos colocar diante de dois versículos extremamente inspirador assim, para a gente pedir ajuda para o Espírito Santo, que essa seja a nossa realidade. Mateus 6, versículo 22, mas eu também quero ler o versículo 23, tá bom? Mateus 6, versículo 22 e 23. A Bíblia vai dizer assim: os olhos são a candeia ou a luz, não é? Os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, olha irmãos, que coisa, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Você já teve essa experiência de ter ser impactado assim com uma impressão que você tem de uma pessoa que aparece de uma maneira, você olha para a pessoa, você tem um encontro com essa pessoa, você assiste essa pessoa, e aí você já cria a sua impressão. Eu quero compartilhar algo com a igreja nessa noite, por conta exatamente desse tempo sensível. Os irmãos têm uma ideia de quanto estamos sensíveis nesse tempo de eleição, o quanto as nossas escolhas podem criar uma impressão errada no outro, o quanto algumas coisas que já colocaram tanto na nossa mente, a ponto de eu ser assim, de certa forma, manipulado ou estimulado a olhar para uma pessoa que não faz parte da mesma preferência que eu tenho em termos políticos, e aí eu já rotular essa pessoa, eu já deixar bem claro que essa pessoa é isso ou aquilo, por conta da impressão que ela me passa na sua preferência. Esta é a coisa mais próxima do que a gente tem no nosso coração assim. Mas é interessante que a Bíblia vai nos desafiar a ter uma preocupação, como é que eu estou tendo as minhas impressões. Ao chegar aqui, pensando nesse texto, me lembrei de um versículo, até perguntei para o pastor Roque me ajudou, de um outro desafio que a Bíblia nos traz, que é 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16 é um desafio enorme para nós, como crentes, de termos esta postura aqui, irmãos. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,16: de modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Se fosse o pastor Roque, ia citar o original grego dessa expressão humana, que é do ponto de vista da nossa carne, segundo a nossa carne. Olha o desafio. Agora deixa eu passar para vocês uma coisa que, se isso criar paz em você, porque criou muita paz em mim, quando você descobre algo que tem dentro de você que é incontrolável, uma coisa chamada afinidade. Gente, é incontrolável. Você tem os seus contatos sociais, e desse contato social surge essa coisa incontrolável, a afinidade. No mundo popular você vai dizer assim: puxa, fui com a cara dessa pessoa, ou então meu santo bateu com o dela, ou quando é o contrário, tem alguma coisa errada nessa pessoa, meu santo não bateu com o dela. Gente, a afinidade é algo incontrolável, você não tem controle sobre isso, porque é algo incontrolável. Isso, sabe o que me trouxe paz para isso, irmãos? Quando eu lembro de quem eu sou e qual é a expectativa que Deus tem então comigo nos meus relacionamentos com as pessoas. Para que a minha vida, para que a minha postura, para que meu desafio de ser quem a Bíblia diz que eu sou,
não seja pautado por dizeres populares ou por crendices populares. Então, a primeira impressão é que fica, isso é o que o mundo diz, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia então manda que eu não tenha a mesma percepção do mundo. Quando eu fui ministrado com esta realidade da afinidade, isso me trouxe paz. Por quê? Antes dessa ministração, como funcionava comigo, e como ainda eu tenho que lutar contra isso. Quando o meu santo não batia com o santo da outra pessoa, eu automaticamente começava a procurar os defeitos que essa pessoa tem, para que eu venha, por isso é que eu não gosto dele, por isso é que eu não gosto dela. E eu não preciso, porque o gostar, o não ter afinidade da pessoa ou não, eu não consegui controlar. Gostei, não gostei. O não gostar não me dá licença para começar a procurar defeitos. Aí eu fui procurar alguns casos na Bíblia sobre a primeira impressão. E como essa primeira impressão, ela pode mudar, tanto para pior, ou ela pode mudar para ficar uma impressão negativa, ou ela pode melhorar. Quantas vezes a gente já até usou isso, ó, num primeiro momento, eu não fui com a sua cara, mas depois eu vi quem era você e comecei a gostar. Ou então, uma segunda forma, puxa, que decepção, fulano parecia uma pessoa tão boa, ele me enganou direitinho, não é? Gente, aí vem a palavra de Deus, aí vem a palavra de Deus com esse desafio desses 2 versículos, que é a necessidade que eu tenho de que os meus olhos, que trazem luz para o meu corpo, sejam luz, simplesmente. Quando eu era adolescente, antes de me converter, e no auge das discotecas, a gente conheceu um negócio chamado luz negra. Gente, a gente curtia demais aquilo, porque na luz negra acendia e ninguém via ninguém, eu só não entendia, porque luz negra, é interessante. E quando eu olhei para esse versículo, eu me lembrei da luz negra, porque no versículo de número 23 vai dizer assim, ó, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, eu lembrei da luz negra. O nome da luz é exatamente essa, ela dá um efeito de que a luz está ligada, mas você não consegue ter a percepção das pessoas. Queridos, tem uns personagens bíblicos que eu achei muito interessante, que esses 2 indivíduos me trazem um pouco de tranquilidade com relação a essas dificuldades que a gente tem nos relacionamentos, para a gente não ser pautado pela primeira impressão. Esses 2 personagens bíblicos para mim são Paulo e Barnabé. É interessante esses 2 parceirões, sabe? Os 2 caras assim. A Bíblia vai nos apresentar Barnabé. Olhe para o capítulo 11 de Atos. Quero apresentar esse personagem bíblico para vocês. Barnabé era um dos primeiros discípulos ali, logo depois do Pentecoste. Barnabé era um cara que foi apresentado assim pela Bíblia. Então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram primeira vez chamados de cristãos. Barnabé foi o indivíduo que acalmou a igreja para a chegada do cara muito controverso chamado Saulo. Barnabé, o nome dele, o significado do nome dele é filho da consolação. E teve um tempo, não sei se o Roque lembra, do cântico sobre Barnabé, que trouxe uma divergência na igreja, que a gente não deveria cantar esse cântico. Você lembra do cântico Barnabé? Por quê? Porque houve até um cântico que falava literalmente desse homem.
E aí as pessoas da igreja falam, não, mas a gente não pode cantar, Cristo tem que ser o centro. Mas conta a história de Barnabé, né? Que ele era natural de Chipre e o significado dele era o homem da consolação. Só que, irmãos, nas viagens de Paulo junto com Barnabé, que eles transformaram uma dupla na evangelização do mundo da sua época, Barnabé tinha um primo chamado João Marcos. João Marcos, num determinado ponto da viagem, abandonou a obra missionária e voltou para Jerusalém. E aí, por conta desse cara, aquela primeira impressão de uma dupla imbatível, chamado Paulo e Barnabé, foi desfeita pelos fatos que aconteceu, um desentendimento tão grande entre esses dois amigos. E o bom é que a Bíblia não esconde isso. Eu amo a Bíblia porque ela não passa pano, né? A Bíblia fala, a Bíblia deixa bem claro. Olhe para o versículo de número 39 e 40 do capítulo 15. Irmãos, olha como que a Bíblia é explícita. A Bíblia vai dizer assim no versículo de número 39, falando sobre Paulo e Barnabé. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos, que era o pivô da discussão, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Irmãos, aquela primeira impressão que a gente tem de uma dupla top foi desfeita porque eles se desentenderam, mas de uma maneira tão forte. Mas a coisa que me chama mais a atenção aqui é que a desavença entre eles não mudou o foco da missão de ambos. Barnabé foi com João Marcos para Chipre evangelizar. Paulo foi com Silas para a outra região, mas para evangelizar. É interessante, irmãos, de que a Bíblia vai deixar bem claro assim, de que nós somos desafiados a em determinados momentos dizer um para o outro, não dá, mas isso não nos tira do caminho, isso não nos tira o compromisso que nós temos com o nosso Cristo. O desentendimento que houve entre Paulo e Barnabé, é um desentendimento que a Bíblia não esconde, falou, mas foi tão grave, eles brigaram mesmo, não no fight, né? Não, mas eles discutiram tanto, porque Paulo não queria que João Marcos fosse. Eu não quero que sei lá quais são as expressões que Paulo usou, falou, mas esse cara não vai conosco. Barnabé, não, vai sim. Eles brigaram a ponto, mas eles não deixaram, não perderam a missão, não perderam o foco, mas perderam a parceria, de andarem juntos. A Bíblia vai dizer também, queridos, de que as dificuldades que nós temos dentro da igreja, nessa questão de afinidade, nessa questão das impressões, nessa questão das decepções, a Bíblia diz de que isso é bom. Olha só, qual é a primeira impressão que você tem das tretas que tem na igreja? É uma coisa ruim, não é? A primeira impressão que nós temos é que isso não serve, não deveria ter na igreja, mas elas existem. Ela existiu entre dois apóstolos, entre dois ícones do Evangelho, e ela existe dentro da gente, dentro do seio da igreja. Agora veja o que esse apóstolo Paulo diz sobre as tretas, sobre os problemas que nós temos no nosso meio. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, olhe para o versículo de número 18 e 19, junto comigo. A Bíblia vai dizer assim, ó, em primeiro lugar, esse aqui é o capítulo da ceia lá, né? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Existem algumas pessoas, gente, que elas são especialistas em falar dos podres da igreja e dos podres das pessoas. Eu quero relembrar de novo essa ilustração aqui, porque ela fica muito fixada na mente dos crentes.
quando eu falo dos dois tipos de crentes que tem dentro da igreja. E eu queria que essa ilustração, você começasse a perguntar, será que eu sou esse ou sou esse? O crente urubu. Como é que é o crente urubu? O crente urubu, o urubu conhece a natureza, irmãos. Ele voa pelas campinas, ele vê as cataratas, ele vê os montes, ele vê as florestas, ele vê os animais. Mas quando o urubu baixa na terra, quando o urubu vem, ele vai pousar, ele está procurando o quê? Carniça. Agora tem outro tipo de crente, então tem um crente urubu, e tem um outro tipo de crente, o crente beija-flor. Como é que é o crente beija-flor? O crente beija-flor não tem a mesma autonomia de voo do urubu em termos de altura. Ele voa rasteiro, ele voa no meio dos galhos secos de uma árvore qualquer. Ele voa, só que o que o beija-flor procura? O beija-flor, no meio desse voo baixo, ele procura Gente, vocês estão aqui ou vocês estão pensando ainda no Lula e no Bolsonaro? Esquece só um pouquinho, olha aqui para mim, sai aí do aplicativo, para de roer a unha, ele procura a flor. Dentro da igreja existem esses dois tipos de crentes, o crente urubu. O crente urubu, a especialidade dele é achar as carniças, é achar os podres. E o urubu, ele tem uma prática, você sabia que o urubu é um animal muito solidário, diferente do beija-flor. Quando ele acha a carniça, ele chama a galera dele. Gente, tem carniça aqui. Aí vocês podem ver, logo que o urubu acha a carniça, logo tem um monte de urubu lá. Agora o beija-flor não, é um animal solitário. Você não vê uns 30 beija-flores em uma flor só. Porque o beija-flor, ele tem uma especialidade, ele encontra a flor, e ele não se contenta só com a flor, da flor ele ainda tira o melhor. Eu queria que você parasse e perguntasse, todas as vezes que você fosse fazer qualquer menção sobre a igreja, ou sobre uma pessoa, qual é a postura que você está diante dessa pessoa? Você está com uma postura de urubu, ou você está com uma postura de beija-flor? Você está com uma postura diante da igreja, de um urubu ou de um beija-flor? Por quê, irmãos? Porque nós temos um desafio bíblico. Um desafio bíblico. De não olharmos mais com os olhos carnais. De não olharmos mais com os olhos humanos. Dos nossos olhos serem alumiados pelo Espírito Santo de Deus, para que não sejam trevas. Na relação de Paulo e Barnabé. Na relação de Paulo e Barnabé. A briga foi tão séria que eles tiveram que dividir. Mas, olha o que continua dizendo o versículo de número 11, ou melhor, o capítulo 11, versículo 19 agora. Paulo diz assim, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Essas tretas, essas brigas, essas críticas, é necessário que haja, para a gente saber quem é quem é mesmo que está firme. Eu acho interessante isso, que a primeira impressão que eu tinha de um problema na igreja, é que era problema, mas quando eu olho para a Bíblia diz que é até necessário que haja problemas, para nós sabermos quem é parte da solução do problema, ou quem é parte do problema. Eu acho lindo demais esse texto. Gente, a primeira impressão, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. A primeira impressão nunca pode ficar. A primeira impressão, ela tem um desafio dos dois principais mandamentos do Senhor na Bíblia.
Eu quero que você abra a Bíblia junto comigo, em Mateus, ou melhor, Marcos, capítulo de número 12. Olhe comigo para o versículo de número 28 de Marcos 12. A Bíblia vai dizer assim, queridos: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Perguntou esse mestre a Jesus. Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, é o único Senhor. Ame-o, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo aí é que vem, irmãos, a primeira impressão. Ela não pode ficar. Olha aqui para mim, se a primeira impressão foi boa, ela tem condição de melhorar. Se a primeira impressão foi ruim, ela precisa ficar boa. Porque nós temos um desafio bíblico, que é o segundo mandamento, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você gostaria que as pessoas percebessem só as carniças que tem em você, quando você é um procurador de carniças? Você aguenta ser tratado, ouvir o que falar ao seu respeito, do jeito que você fala ao respeito de pessoas? Você aguenta? Porque quando nós temos essa proposta, queridos e queridas, de amar uns aos outros, quando nós temos essa proposta de amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu não vou ficar com o postulado popular, que a primeira impressão é que fica. Tem alguém que a gente jamais deve mudar a nossa primeira impressão sobre ele, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás. No campo sobrenatural, é o único que a nossa impressão nunca vai mudar, ainda que ele tente fazer com que nós o olhemos como alguém bom. Mas, no campo humano, irmãos, olhe para mim, por favor, em nome de Jesus, já que estamos poucas pessoas aqui. No campo humano, nós somos desafiados a não mais olhar para as pessoas com como é que o mundo me ensina a olhar, procurando os defeitos, procurando as carniças, não, a Bíblia manda que esta visão, essa impressão ruim, ela deve ser direcionada apenas ao diabo e os seus demônios, às pessoas não. Jesus, quando fez uma das suas menções sobre o inimigo, ele falava que o príncipe desse mundo estava chegando, João 14:30, e ele não tem nada em comum comigo. Jesus fala, eu acho demais. Jesus fala assim, o príncipe do mundo, olha lá para João 14:30, já não falarei muito convosco, porque o príncipe desse mundo está chegando, e ele não tem nada em comum comigo. Aí, igreja amada, para que nós não sejamos motivados a andarmos por aí, e principalmente agora, irmãos, eu gostaria de dizer isso para vocês, esse tempo agora da política no Brasil, a gente tem que ter uma percepção de procurar nas pessoas, apesar das opiniões dela, o melhor que cada um tem, principalmente quando essas pessoas fazem uma declaração de fé igual à minha. Ele é o meu irmão, ele é a minha irmã, ela é a minha irmã. Você pensa assim, mas por que o pastor está falando isso? A maioria de nós aqui é Bolsonaro, ué. Não, irmãos, tem gente que não. E isso não faz ela não crente. Você já conversou com uma pessoa que não é? Você já conversou? Senta e fala assim, mas me explica, como é que é essa de você ter essa preferência política, sabendo que
a ideologia desse partido é isso, 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 aquilo. Quando você for ouvir essa pessoa, o lado da pessoa, talvez você não endemonize tanto assim. Talvez você não deixe a pessoa tão como se fosse um demônio diante de você. Eu nunca tinha visto por esse lado. Olha, eu não concordo com você, mas eu te respeito e eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Poderíamos aplaudir ao Senhor por isso? Respeitar as pessoas e amá-la em Cristo Jesus? A Bíblia então vai dizer, irmãos, em Efésios 6, para que nós possamos ter uma conclusão legal desse texto aqui. Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, olha que linda. Fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. O indivíduo nunca é meu alvo, ele não é o meu adversário, ele não é o inimigo. Mas a nossa luta, versículo de número 12, são contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo e Barnabé entenderam isso. Sabe por quê? Mais tarde, o relacionamento entre Paulo e João Marcos, o foco da briga, foi restaurado. Paulo manda trazer João Marcos, e nós precisamos ter essa percepção. Se falhei com o meu irmão, se a impressão que eu tinha dele, se a impressão que eu tinha dela era uma impressão negativa, eu preciso olhá-lo com os olhos da luz do Evangelho. Eu preciso saber que eu não quero e nem preciso dos defeitos dele. Eu preciso saber que nós estamos do mesmo lado. Talvez caminhando diferente, mas caminhando no mesmo caminho. A falta de acordo, a falta de harmonia de pensamentos, irmãos, não deve dar lugar ao ódio e nem deve dar lugar à vingança. Não deve dar lugar às críticas, nem deve dar lugar à maledicência, mas deve dar lugar a isso que eu vou ler e vou concluir a mensagem. E quero que vocês abram esse texto, decorem esse texto, grifem esse texto, de Colossenses capítulo 3, versículo de 13 a 17. A Bíblia vai dizer assim, olha que lindo, irmãos. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, todas as queixas, não são só as queixas políticas não. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Olha o referencial. Você está maluco? Por que eu vou perdoar? Porque você foi perdoado. Olha só, perdoe porque como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz entre os seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, habitem ricamente, eu estou lendo Colossenses 3, estou chegando no versículo 16, tá? Habite ricamente entre vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem uns aos outros, com sabedoria e não com carniça, e não com maledicência, e não com defeitos, apesar deles existirem, apesar deles serem reais, mas olha só, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Aí vem o que nós vamos fazer agora. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, aqui é top demais, irmãos. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Tudo, irmão, já pensou? Olha, um bom crivo aqui para você. O que eu vou fazer agora, eu posso falar que é em nome de Jesus?
Eu tenho a autoridade do nome de Jesus. Olha que coisa linda. Tudo que você for falar, em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Fiquem em pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para encerrarmos esse culto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser capacitado pelo seu Santo Espírito, para na exortação bíblica, eu ter olhos bons, iluminados pela tua palavra. Eu quero, Senhor, aprender com o que a tua palavra diz, o desafio que ela me dá, para eu não ser movido pelos valores mundanos, de ficar com a primeira impressão, principalmente quando ela é negativa. Caia por terra, ó Deus, todo o espírito de trevas que pode inundar o meu coração, e eu não ser desafiado, Deus, a olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, a olhar para as pessoas com os olhos do amor e da paz, a procurar nas pessoas o que elas têm de melhor, e nunca ficar procurando o pior. Eu quero te pedir, ó Deus, para mim e para todos que estão aqui, que esse tempo nosso, esse tempo sensível, para nós aqui da nossa igreja, nós venhamos ser inundados pelo amor de Jesus. E aqueles, ó Deus, que precisam ser compreendidos, que precisam, ó Deus, ser suportados, que precisa do perdão de Cristo, do meu perdão, aqueles, ó Deus, de quem eu preciso ser perdoado, por quem eu preciso ser perdoado, todos estes sejam movidos. Por isso que a Bíblia diz aqui, o amor, que os nossos passos, que as nossas ações tenham um alvo, ações que sejam feitas, atitudes que sejam tomadas, em o nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a vencer, para que caminhemos assim, não norteados pelas primeiras impressões, mas norteados pelo seu Evangelho. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a todos, vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.